A Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, fala de Jesus Cristo, aquele que esteve presente lá no princípio, aquele também que passou pelo processo humano e tem objetivo especial de levar o ser humano à presença de Deus liberto. No paraíso, ali no Éden, o primeiro casal estavam presentes. E sendo assim, com a desobediência, eles pecaram contra Deus e perderam aquela semelhança, a santidade, passando a conhecer o bem e o mal. Certamente, pela desobediência do casal, veio a morte, veio as dores, cansaço, enfim, a separação entre homens e Deus. Mas ali também no Éden, a promessa de Deus também foi feita ao casal e à humanidade, que da semente da mulher, um venceria o mal, um novamente venceria a morte. E sendo assim, o tempo se passaram, foram séculos. E sendo assim, um dia apareceu Moisés confirmando essas promessas. Promessas que Deus tinha feito ao casal. E sendo assim, da semente da mulher, um venceria o mal. E sendo assim, a morte predominava, mas Moisés, há vários séculos depois de Jesus Cristo, ele pôde expressar que um novo profeta, no meio de seus irmãos, virá. E eles deviam dar crédito a esse profeta. Portanto, a mensagem do Evangelho simboliza Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo como Libertador. Portanto, Moisés já tinha dito essas palavras. E também mais à frente, podemos entender que o profeta Isaías também já dizia desta forma, a necessidade do ser humano entender o poder que Jesus Cristo haveria de fazer. E entre esses poderes, Jesus passando pelo processo humano, dando sua vida para o resgate dos pecadores. E sendo assim, o profeta Isaías também já dizia, lá no seu capítulo 2 e no versículo 3, praticamente 700 anos antes de Jesus Cristo vir a este mundo, nascer praticamente de uma mulher, sendo assim, cumprindo com aquelas promessas já feitas ao casal. E uma delas era que um pisaria na cabeça da serpente, ou seja, venceria o mal. Isaías já dizia que o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre seus ombros. Ele estava falando de Jesus Cristo e dizia também naquela ocasião que seu nome era maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estava referindo Jesus Cristo como 5 letras de ouro. E praticamente também podemos dizer que Davi usou 5 pedras e com isso ele venceu o gigante. E a palavra de Deus continua através de Isaías. O reino de Jesus neste mundo um dia se tornará claro, conforme o profeta já profetizou. Isaías capítulo 11, no versículo 12, também ele disse essas palavras, que o reino do Senhor Jesus é um reino absoluto, o reino modelo. E Jesus disse isto a Pilato também, o meu reino não é deste mundo agora. Portanto, ele estava referindo que ele veio aqui não para reinar naquela ocasião como um rei absoluto, mas conforme a palavra de Deus,
um dia ele virá a este mundo. Isaías disse isto. Também podemos dizer que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, o rei dos caldeus, praticamente 562 a.C., também já pôde dizer desta forma, que um reino que virá, ele entendeu, a ele foi revelado desta forma, um reino que não passará a outro povo e assumirá o controle de tudo e consumirá os demais reinos. Daniel capítulo 2, no versículo 44, portanto, essa expressão é o qual foi revelada a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Portanto, ele não era judeu, mas certamente Deus falou com ele. Deus revelou a ele o futuro de Jesus Cristo. Ele entendeu isso perfeitamente. Praticamente 562 anos antes de Cristo. E Zacarias, o profeta também, 520 antes de Cristo, lá no Antigo Testamento, ele também já dizia de Jesus Cristo que Jesus virá visivelmente e seus pés estarão nos Montes das Oliveiras, também visivelmente para todas as nações. Zacarias capítulo 14, no versículo 9 a 12, portanto ele registrou desta forma, porque praticamente para Deus não existe data como existe para os seres humanos. Deus sempre é eterno, Ele sabe do passado e do presente e do futuro. Isaías 35, desse capítulo também, o profeta já dizia, ele falava sobre uma terra que estava em situação precária, uma terra seca, onde estava presente os chacais, significa os carniceiros estavam presentes porque ali haveria muitos animais mortos. E sendo assim, era um símbolo de fracasso e desespero. Mas ele disse que essa mesma terra, passará a ser produtiva. Essa terra será uma terra de mananciais, onde há abundância de água, uma terra fértil, e crescerá como erva, cana e junco. Certamente é uma esperança futura, é a expressão do profeta. Ele está falando com um povo que estava distante de Deus, um povo que estava como uma terra seca, sem valor algum, e passar a conhecer a Deus. Isso estava dizendo através de Jesus Cristo. Em outras palavras, ele também pôde expressar: sede fortes, Deus recompensará, Ele vos salvará. E no meio dessa terra, significa no meio desse povo que estavam distante, haverá uma estrada. Essa estrada ele estava dizendo sobre Jesus Cristo. Uma estrada livre que não representa perigo para aqueles que caminham por ela. Os animais ferozes não andarão por ela. E os perigos também não estarão presentes. E os seguidores, os mansos, seguirão livremente por essa estrada e chegarão à nova terra, que é Sião, o reino de Deus. Em outras palavras também, se concretiza isto através quando João pôde também expressar que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem lamento e dor. Portanto, a antigas ordens foi encerrada. Apocalipse 21, e no versículo 4. Portanto, Isaías já dizia isso, então, no capítulo 35, da nova terra, onde os mansos entrarão, e de lá fugirá a tristeza e o gemido. Isso está adequado, em sintonia com o Apocalipse, então, nesse capítulo que João pôde expressar de uma forma especial. Isaías 49 também, no versículo 1, ele fala em relação ao rei. O rei significa Jesus Cristo, porque Isaías era um profeta messiânico. E também, nesse mesmo capítulo de 49,
ele dizia que o rei virá para salvar. Isaías 53, praticamente também, ele dizia já do sofrimento do Messias. E dizia mais que seu corpo seria moído e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em outras palavras também, podemos dizer que muitos disseram de Jesus. A mãe de Jesus, por exemplo, no processo humano, ela pôde dizer uma palavra importante. Maria, praticamente os 15 anos antes de Cristo, Maria estava presente neste mundo. Como descendência de Davi, ela também pôde expressar o único mandamento, praticamente com promessa: fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, no versículo 5. Portanto, são pessoas que tiveram a experiência com Jesus Cristo e sabiam do poder que há no ministério de Jesus Cristo e sua razão de estar presente no processo humano aqui neste mundo. Paulo, um dos escritores do Novo Testamento, que tinha praticamente duas cidadanias, como romano e como judeu também, praticamente de nascimento, e sendo assim, formado em letras. Converteu-se ao Evangelho e também foi um dos pregadores ilustres do Novo Testamento, escrevendo praticamente boa parte dos escritos do Novo Testamento. Foi Paulo, que praticamente aprendeu com o próprio Senhor Jesus, que tinha ressuscitado já, não teve um encontro pessoalmente com Paulo, mas Paulo pôde aprender pela experiência, pela vivência, e teve a ousadia de dizer que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 11, ele também pôde registrar que ninguém mesmo pode colocar um outro fundamento, além do qual foi colocado, o qual que é Jesus Cristo, mandamento do apóstolo Paulo, que os apóstolos declararam em nome de Jesus. Praticamente ele estava referindo que o único poder é de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1 também, ele pôde registrar que Deus falou aos pais, aos profetas, e também por último falou pelo seu Filho Jesus Cristo. E Efésios também, mesmo o apóstolo São Paulo, com toda a experiência, o apóstolo dos gentios, também pôde expressar que Jesus é a fonte principal. Em outras palavras, é aquele que desceu às partes mais baixas. Significa que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, não apenas a sepultura, mas as partes mais baixas, e de lá tomou a chave do inferno. Jesus tem a chave do inferno também, conforme a palavra de Deus relata, e Paulo, com todas as experiências, ele pode dizer desta forma. Portanto, Jesus é a fonte principal. Jesus é a alimentação, é aquele primogênito da ressurreição. E também Paulo pôde dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. E também, em outras palavras, ele pôde falar sobre a ressurreição. Portanto, ele estava dizendo uma experiência própria que ele já tinha com Jesus Cristo. Portanto, ele é a parte principal e a razão da salvação dos que creem. Também Paulo, encerrando a sua mensagem de uma forma tão clara,
que os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiros. Certamente os vivos, também preparados, serão arrebatados juntamente com ele nos ares. Portanto, Jesus voltará um dia a este mundo. Primeiramente, ou seja, a primeira fase, ele vem nas nuvens. Em outras palavras também, ele vem com as nuvens. Isto, Apocalipse, praticamente, esse registro no capítulo 1, desta forma, ficou registrado para que cumprisse também a Escritura como Zacarias já tinha dito. E Apocalipse capítulo 1, no versículo 9 a 11, e também existe essa expressão, que todo verão a volta de Jesus. Portanto, ele virá, aí sim, com o que Isaías já tinha dito. O reino do Senhor Jesus, Nabucodonosor também viu isto. O reino do Senhor Jesus, ele temerá com os demais reinos, porque o reino do Senhor Jesus é um reino absoluto. É ele que pertence à vida. Portanto, é aquele que estava no princípio, lá no Éden. Portanto, quando aquela ode da semente da mulher, um vencerá o mal, Jesus já estava presente. Praticamente já sabia do seu destino um dia a este mundo. E sendo assim, podemos entender também que Salomão também pôde dizer de Jesus Cristo. Salomão também, com aquela experiência, aquela graça que ele tinha de Deus, conhecimento, ele podia já dizer que o caminho para o sábio é para cima. Significa que o caminho para baixo significa o caminho de problemas. E Paulo também registrou, mais uma vez, que Deus exaltou um nome, que tem um nome poderoso e todo joelho se dobrará diante dele. Portanto, é diante de Jesus Cristo que todo joelho se dobrará. É uma ordem de Deus e com o passar dos tempos significa que todos que estão no céu e na terra e debaixo da terra se dobrarão diante de Jesus, para que o nome de Deus seja exaltado. Em outras palavras, o apóstolo também, que é um pregador dos gentios, ele dizia que Jesus é primogênito de toda a criação. E para o ser humano, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus. E sendo assim, todos os escritos mencionados, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, apontam Jesus Cristo como centro. E sendo assim, resume o nome de Jesus como sacerdote, profeta e rei e também criador. Sendo assim, Deus enviou a este mundo de maneira especial o único Filho, Jesus Cristo. É uma forma de filho. Jesus é o Filho único de Deus, e sendo ele o próprio Deus. Existem os filhos adotivos, filhos por eleição, mas Jesus Cristo é o Filho único de Deus, é uma forma de geração, é uma forma de formação, princípio de toda a criação. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, Jesus estava presente antes que o mundo existisse. Portanto, antes de Adão, antes de Eva, a primeira mulher registrada no Antigo Testamento, em Gênesis, Jesus já estava presente. Ele formou esse imenso universo, o arquiteto desse imenso universo. Portanto, a ele pertence o poder. E ele é a fonte de toda a respiração, significa que Jesus é a vida. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pelas portas. E sendo assim, a palavra de Deus se encerra praticamente já no final do Novo Testamento, Apocalipse capítulo 2, 22, no versículo 20, vem Senhor Jesus.
Portanto, a mensagem do Evangelho é a felicidade do ser humano e aqueles que se encontram em Jesus, porque nele há vida. Deus enviou a ele este mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E sendo assim, todos que aceitarem o sacrifício de Jesus. Isaías, no capítulo 35, refrisando, mais uma vez que o profeta entendeu especificamente, profeta messiânico, que seus livros falam muito sobre o Messias. E sendo assim, ele pode expressar que Jesus é aquela estrada, a estrada onde não há perigo e os caminhantes caminham seguro e chegarão a Sião. Significa chegarão a Jerusalém espiritual, livre, aonde o mar, aonde as dores, aonde os cansaços não estarão presentes, mas a liberdade assim também é registrada em Apocalipse, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a potestade e Jesus pôde expressar em uma palavra também para nossos dias: todo o poder é me dado. Portanto, querendo ou não, Jesus é aquele que virá um dia reinar este mundo. Isaías também já pôde dizer essas palavras, que o reino do Senhor Jesus será na Jerusalém terrestre, porque ele pôde expressar que de Jerusalém sairá a palavra do Senhor, e de Sião sairá a lei. Significa no reinado milenar do Senhor Jesus, conforme capítulo 11, ele deixou a descrição dos acontecimentos vindouros. Portanto, do Antigo Testamento, muitas das profecias já foram se concretizadas, e muitos ainda da expressão ainda hão de se concretizar. Um livro praticamente iniciado por Moisés. Foram um total de 1.600 anos, 16 séculos, onde pessoas de diferentes épocas puderam compor. E sendo assim, 40 escritores diretos e também muitos se expressam na palavra de Deus, que traz conhecimento. E ela é um livro que nunca se envelhece, porque Deus, para ele, não existe passado, presente e futuro. Mas para o ser humano, existe aqui no processo humano os desgastes físicos e a mudança do dia a dia. Mas para Deus, ele sabe de todas as coisas. E a promessa é que Jesus Cristo veio a este mundo pagando um preço para que muitos fossem resgatados, livre, purificado e liberto. Esta é a mensagem do Evangelho. Bem-aventurado, então, aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pelos portais.